Olá, boa noite a todos. Com muita alegria e gratidão no coração, eu me apresento a vocês. Sou Marina de Campos Leite e nessa noite vamos refletir sobre um dos capítulos mais belos e sensíveis do livro, Quando Voltar a Primavera, ditada pelo espírito de Amélia Rodrigues através da psicografia de Divaldo Franco. O capítulo nos inspira a essa reflexão e ele se chama Aflitos e Consolados. Ele nos convida a compreender o que Jesus quis dizer quando afirmou: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas o que significa ser bem-aventurado em meio à dor? Como a aflição pode nos aproximar da paz? E por que nem todos os aflitos conseguem encontrar consolo? Mas antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de convidá-los a uma prece para nós podermos iniciar o nosso estudo de hoje com a presença da nossa espiritualidade amiga e para que a gente possa refletir e talvez transformar alguma dor que nós temos em aprendizado e o peso da dor em crescimento e a lágrima que muitas vezes nós temos e que escorre pelos nossos olhos, que nós possamos transformar em fé. Então eu vou pedir para que feche os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, a todos os benfeitores, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, fazendo um estudo de uma obra belíssima, para que cada coração aflito seja tocado na medida em que lhe é possível. E que eu esteja aqui com muita sabedoria, mas sendo sempre instruída pela nossa espiritualidade maior. Quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui trazendo esse assunto tão importante. Que assim seja. E o trecho, o capítulo começa assim: Matias, bem Mordecai. Confesso que eu vou chutar como pronuncia o sobrenome. Resmungava padecimentos mal contidos. A face crestada carregava as marcas inaludíveis da miséria moral, decorrência inevitável daquela outra miséria, a econômica. Vira-se atirado ao desespero, qual frágil pluma açoitada pelo vendaval, nenhum amparo, nenhuma paz, nenhuma possibilidade de paz. Amélia nos apresenta Matias, um homem que conheceu o sucesso, a riqueza, mas que viu de repente se lançado ao abismo da perda, da solidão. Sua miséria não era apenas material, era moral, era espiritual. Ele havia perdido tudo que acreditava lhe dar valor: o status, o dinheiro, o prestígio. E é assim também conosco. Há dores em que o dinheiro não toca. Há vazios que o conforto não preenche. Muitas vezes é na queda que nos ensina o verdadeiro significado da vida. Ali continua Amélia. Amigos e parentes cerraram-lhe as portas. Ficaram com ele a dor, a ofensa, o descrédito e a mágoa, a aflição. Quantos de nós já nos sentimos assim, abandonados, incompreendidos, sem chão? Quando as máscaras sociais caem, quando a dor nos visita, percebemos o quanto somos frágeis e o quanto precisamos de algo maior que o mundo pode oferecer.
E é nesse instante em que o sofrimento pode se nos tornar um portal de transformação, se o nosso coração estiver disposto a aprender. E é importante que ele esteja disposto a aprender. Ergueu a cabeça e cravou os olhos nublados na figura diáfana e majestosa do Rabi. Ei-lo muito próximo, todavia tão longe. Desejou gritar a felicidade da angústia ou a angústia da felicidade inesperada, e escutou deslumbrado. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aqui acontece um milagre. Matias, um homem arruinado, encontra Jesus. E esse encontro não é físico apenas, é um reencontro da alma com a esperança. Jesus não promete que a dor acabará, ele apenas promete presença e consolo. A certeza que ninguém sofre em vão. Toda lágrima tem um propósito de luz. O Evangelho, Amélia ali nesse capítulo e em tantas outras obras sempre nos convidam, nos recordam: nem todos os aflitos serão consolados, porque nem todos compreendem o porquê sofrem. O consolo vem com o entendimento espiritual da dor. Quando reclamamos, quando resistimos ou nos revoltamos, o sofrimento acaba se prolongando. Mas quando acolhemos a dor como um instrumento de crescimento, ela se transforma em luz. É a diferença entre sofrer com revolta e sofrer com consciência. Ele estava cansado de viver, Amélia continua, com a mente perturbada, fez-se esquivo. Aquele homem sofrido, Rabi, fascinava-o. Nele havia inconfundível grandeza e parecia um homem comum. Sua voz era um canto, penetrava-lhe o corpo, balsamizava-lhe a alma. A dor, quando acolhida na fé, a gente nos tornamos mais humanos. Ela amolece o orgulho, purifica o coração e ensina a compaixão. Matias não apenas viu Jesus, ele sentiu o Cristo dentro de si. E quando a alma reconhece essa presença, ela não é mais a mesma. Os dois olhares, continua Amélia no trecho, se encontraram, a fagulha dos seus olhos e o sol dos olhos dele, e incendiou-se o coração. E Matias desceu cantando a poesia do reino de Deus, consolado. Veja que trecho belíssimo. Matias desceu cantando a poesia do reino de Deus, consolado. Então, esse incêndio no nosso coração da presença de Jesus, da presença de Deus, que muitas vezes nós precisamos, principalmente nas horas das aflições. Então, ali continua no trecho. A ausência, o que faz ressurgir em fulgurante presença, a presença de Jesus permanece na terra, não obstante a onda avassaladora do materialismo e do utilitarismo humano. Sempre Jesus. Mesmo quando o mundo muitas vezes parece frio, quando a fé se enfraquece, quando tudo parece desabar, Ele continua presente. Na dor, na dúvida, no silêncio, Jesus é o amor que não desiste de nós. Nunca vos deixareis a sós.
Ele está nas estradas da vida, nas noites escuras da alma, no instante em que o coração se aquieta e decide confiar nele. A dor é o cinzel divino que lapida o espírito. É através dela que aprendemos o valor da fé, da compaixão, da entrega. As grandes almas que admiramos, cada um a seu turno, sentiu a magia da sua presença, produzindo uma grandiosa força que os vitalizou e impeliu a realizar a transformação em si mesmos. Sempre Jesus, ali, como eu falei há pouco, no trecho do capítulo. Todos foram forjados, moldados na forja da dor. A dor que aceita, educa. A dor que se revolta, aprisiona. Então nós ficamos presos naquela dor quando a gente está revoltado. Quando nós compreendemos o valor da prova, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. E o sofrimento que parecia nos destruir se transforma muitas vezes num portal de libertação. Quando os sofredores ouviam, sentiam vontade de viver em abundância, o magnetismo de Jesus era irresistível. A presença de Jesus irradiava a vida. Ele não apenas curava os corpos, curava almas cansadas de viver sem amor. Sua simples presença despertava nas pessoas o desejo de recomeçar, de voltar a acreditar, de se sentir dignas de ser dignas da felicidade. E é assim até hoje, quando nos aproximamos de Jesus, seja pela prece, pelo evangelho ou pelo serviço ao próximo, sentimos dentro de nós essa mesma vontade. Viver em abundância, viver com propósito, viver com amor. A história de Matias é a história talvez de todos nós. Todos nós temos momentos de perda, de ruína, de solidão. Mas a vida sempre nos oferece a chance de talvez um reencontro com o Cristo interior, aquele que consola, aquele que cura e aquele que transforma. Onde estejas, como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca, nunca te ausentes dele. Que essa seja a nossa lição de hoje, que nenhuma aflição é inútil, que nenhuma dor é castigo e que o verdadeiro consolo nasce quando a gente aprende a ver Jesus em meio às nossas dores. Então, essas são as reflexões de hoje. Eu gostaria de convidá-los a ler na íntegra o capítulo, que é o capítulo 4, Aflitos e Consolados, quando voltar a primavera. E fica aqui esse meu convite, porque é um capítulo belíssimo. A Amélia sempre nos traz um simbolismo e uma poesia sem igual. Eu já fiz algumas palestras referente a esse tema e confesso que eu fico cada vez mais apaixonada. E traz um alento, traz um consolo, muitas vezes numa forma de recalcularmos a rota, muitas vezes do que nós estamos fazendo, como nós estamos encarando as nossas aflições, as nossas dores. Naquele tempo era a lepra, muitas vezes hoje o que nos acomete talvez seja o orgulho, um egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Então esse é o meu convite para que nós possamos trazer
uma consciência e aceitar a dor de uma forma de aprendizado e não a revolta, para que não fiquemos aprisionados nessas aflições, e que nós possamos lembrar sempre que Jesus sempre vai estar conosco, como ali eu comentei, o nosso Cristo interior. Então, fica aqui o meu muito obrigada pela sua atenção. É um prazer muito grande, eu fico com o meu coração cheio de gratidão. É muito bom trazer esses temas, fazer esses estudos, é muito enriquecedor para a nossa alma. A gente começa a refletir muito sobre muita coisa da nossa existência, a gente para e começa a encarar de uma forma diferente. Então, muito obrigada, mas antes eu gostaria, de nós encerrarmos, de fazer uma prece para que a gente possa levar esses fluidos benéficos da presença de Jesus. Então, novamente, eu vou convidá-los a fechar os olhos, ainda mentalizando, ainda recebendo todos esses fluidos da espiritualidade maior. Eu quero aqui agradecer, primeiramente em meu nome, a oportunidade de eu estar sendo convidada a discutir sobre esse tema, a refletir sobre esse tema. E que todos os corações, mais uma vez eu peço, que aqui se encontram muitas vezes aflitos, muitas vezes sem saída, que eles possam encontrar o consolo em Jesus, que este consolo nunca nos falta e ele sempre é suficiente na medida em que precisamos. Então, que todos os corações sejam abençoados e até uma próxima. Obrigada a toda a espiritualidade. Que assim seja. E é isso. Até uma próxima.